Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou trazendo mais um vídeo, dessa vez a pedido de vocês na nossa aba comunidade, onde iremos falar um pouco sobre os efeitos que as substâncias que o MC Kevin utilizou trouxeram para ele, tá bom? Além disso, já saiu aí os exames toxicológicos que vocês já viram na mídia, tá bom? Então iremos analisar do ponto de vista anatômico, neurológico e funcional, tá bom? Se você tem interesse nesse assunto, fique até o final deste vídeo para que você possa compreender. E é importante que vocês fiquem para não ter conclusões precipitadas, tá bom, pessoal? Além disso, é importante saber também que nós não iremos julgar pessoas ou falar sobre o MC Kevin no sentido do que ele fez ou que ele deixou de fazer, e sim sobre os efeitos dessas substâncias no organismo, tanto dele como de qualquer outra pessoa que venha fazer uso dessas substâncias, tá bom? Que isso fique bem claro aí para cada um de vocês. Então, pessoal, se você é novo em nosso canal, realize agora mesmo a sua inscrição, clicando aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Heberto Araújo, sou especialista em fisioterapia esportiva, neurológica, também possuo MBA em auditoria de saúde e também trabalho há 12 anos no serviço de atendimento móvel de urgência, conhecido por vocês como SAMU, tá bom, pessoal? Então, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar agora um pouco sobre o nosso sistema nervoso central e as alterações que essas substâncias utilizadas aí pelo MC Kevin pode causar no organismo de qualquer pessoa, tá bem? Mas antes, gostaria de pedir para que vocês analisem essa imagem e me digam o que vocês estão vendo, tá bom? Comentem aí embaixo o que vocês estão vendo nesta imagem, tá? Nesta foto central aqui, para que possamos analisar que as pessoas têm percepções diferentes, tá bom? E além disso, no final eu vou mostrar aí do que se trata essa imagem. Por enquanto, eu peço para vocês comentarem aí o que vocês estão vendo nessa imagem. Prestem bastante atenção, pessoal. Continuando aqui, vamos lá. Gostaria de ler esse recorte aqui que saiu no jornal UOL, tá bom? Diz assim, ó, pessoal: o MC Kevin fez uso de drogas antes de cair da varanda do hotel no Rio de Janeiro e vir a óbito no último dia 16. Afirma exame toxicológico divulgado pelo UOL nesta sexta-feira, dia 28. Segundo peritos da Polícia Civil, a substância sintética conhecida como MDMA foi encontrada no sangue do artista após exames, confirmando na verdade o depoimento da viúva. O MDMA é um princípio ativo mais comum no êxtase. O recorte final diz assim: no final de semana do acidente, Kevin também ingeriu quantidades expressivas de bebidas alcoólicas. Após a morte do cantor, a concentração de álcool encontrada em seu sangue foi de 13 decigramas por litro. E a termos de comparação, o permitido para motorista de 2 decigramas por litro, segundo o Detran. Então, pessoal, no exame de sangue, que é para verificar a quantidade de álcool no organismo, que é também feito para as pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito, o valor que já caracteriza o crime é de 6 decigramas. Ou seja, ele estava no dobro aí para caracterizar o crime de trânsito, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos fazer uma análise desse vídeo aqui para que vocês possam compreender um pouco sobre as condições, né, que ele se apresentava, as condições físicas aí, tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho para que possamos analisar esse vídeo mais calmamente. Quero que vocês prestem bastante atenção no andar, tá? Que ele anda aí com um pouco de dificuldade, apresentando aí o que chamamos de ataxia ou deambulação cambaleante, tá? Ataxia e deambulação são voltados ao ato de andar, pessoal. Também um pouco de falta de equilíbrio, tá bom? Agora, o que não podemos falar é sobre a questão da fala, como que ele estava falando ali com os amigos, porque as substâncias
principalmente o álcool também, ele faz alteração ali na fala da pessoa. Às vezes ela fala um pouco arrastada, ou às vezes fala um pouco embolado, às vezes fica um pouco incompreensível a fala das pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, além do estado emocional. Às vezes essas pessoas podem ser um pouco mais agressivas ou um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais deprimidas, tá? Apesar disso, é importante saber que o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, pessoal, o excesso de álcool, além de todas as coisas que eu falei agora sobre a questão do equilíbrio, do andar cambaleante e da ataxia, o paciente ele vem apresentar outras alterações a ponto neurológico, como por exemplo, a dificuldade de memorizar, a perda do raciocínio. Também há uma diminuição a nível de pele, uma diminuição de nível de sensibilidade ao nível da pele. Também esse paciente ele vai apresentar problemas circulatórios e finalmente algumas alterações musculares, como por exemplo a perda de força. Além disso, houve outra substância que foi encontrada ali no organismo do MC Kevin, tá bom? E essas pessoas que fazem uso do MDMA, que é popularmente também conhecido como êxtase, muito difundido em algumas festas por aí em nosso país, tá bom? Além disso, eu gostaria de fazer uma observação estrutural aqui da questão do êxtase, ou do MDMA, ou MD, como também é chamado aí com a diminuição das siglas, tá? Existem esse anel aqui, ó, essa parte aqui na verdade. Essa estrutura aqui é chamada de benzeno. Deixa eu pegar e aumentar, pronto. Essa estrutura aqui é essa aqui, tá pessoal? É o benzeno. O benzeno, ele é uma substância cancerígena, pessoal. Exatamente, é uma substância cancerígena encontrada. Deixa eu só abrir aqui a imagem para vocês. O benzeno é cancerígeno e pode causar câncer se uma pessoa for exposta a ele por longo período de tempo. As fontes de benzeno, como por exemplo vulcões, incêndios florestais e fumaças de incêndio causados por petróleo bruto, incêndios a gasolina e cigarros. O benzeno também é encontrado em produtos como cola, cera para móveis, tintas e detergentes. Com isso, pessoal, vocês podem observar os inúmeros produtos que podem liberar o benzeno. Então essa é uma substância altamente cancerígena, tá bem? Tá bom, pessoal, algumas pessoas podem dizer, mas eu utilizo, mas eu nunca tive câncer. Exatamente, pessoal. Essas substâncias, elas são de uso a longo prazo, tá bom? Ou seja, você utiliza uma vez e vai se somando aquilo ao longo do tempo. Agora vale um alerta para as pessoas que possuem familiares ou histórico familiar de câncer, tá? Porque essas substâncias podem desencadear a chance ou aumentar as suas chances de sofrer de câncer por utilização dessas substâncias, ok? Além de tudo isso, foi encontrado também a cafeína, pessoal. Ele utilizou essas substâncias, o MDMA, o êxtase, junto com álcool mais a cafeína. A cafeína ele é encontrada aí normalmente nos energéticos, tá bom? Ou seja, o MDMA e a cafeína são excitadores do sistema nervoso central, enquanto o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. Com isso, só nessa imagem, só nessa pequena avaliação, já podemos observar que o organismo, que a cabeça dele já estava passando por uma série de informações e descontrolou totalmente o organismo. Ou seja, eu não sei se eu fico alegre ou eu não sei se eu fico triste, eu não sei se eu faço isso ou não sei se eu não faço isso. Ou seja, ficou uma briga ali de neurotransmissores, de informações a nível cerebral que ocasionou todo esse que leva totalmente a um distúrbio, a um descontrole total do organismo. Além disso, essas substâncias combinadas, como foi o caso dele, pode trazer alucinações. Ou seja, você pode ver coisas que não existem, pode ouvir coisas que não existem, tá bom? E também pode sentir coisas que não existem. Tudo isso é ocasionado pelo excesso do consumo, na verdade, pelo consumo dessas substâncias. Eu não sei se vocês já observaram, mas em algumas festas ou mesmo em alguns outros locais, as pessoas ficam, quando fazem o uso dessas substâncias em excesso, ficam falando sozinhas e às vezes ficam brigando sozinhas, justamente pelas alucinações que elas estão tendo naquele momento. Tá bom, pessoal? Então, já explicado, espero que vocês tenham entendido bem essa parte, tá bom? Então, pessoal, precisamos agora entender um pouco mais aprofundado. Ou seja, agora iremos fazer uma viagem para dentro do nosso cérebro para que possamos entender as alterações neurológicas e funcionais que essas substâncias trazem para o nosso corpo, ok? Então vamos lá, pessoal.
Nós estamos lendo ultimamente na mídia que ele sofreu um trauma crânioencefálico, atingindo o sistema nervoso central. Ele fez utilização de bebidas, substâncias, drogas em excesso, atingindo o sistema nervoso central. Então, para quem vocês não conhecem, esse é o nosso sistema nervoso central, essa é a nossa casa das máquinas. Isso mesmo, pessoal. Tudo que você faz, falar, o que você está vendo agora neste momento, o raciocínio que você está fazendo ao ver essa aula, tudo isso que vocês estão passando agora está ocorrendo aqui a nível cerebral, tá bom? Esse movimento de levantar o braço, só esse simples movimento, que aparentemente é simples, porque você está fazendo, mas você não está vendo o número de informações que está passando dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro, para que você possa fazer esses movimentos. Então, esses movimentos que realizamos diariamente, tudo é através do nosso cérebro, ou seja, é a nossa casa de máquinas. Se ele parar, nada mais do nosso organismo irá funcionar, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais desse órgão extremamente valioso para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Em outros vídeos que já abordamos aqui, onde falamos mais sobre a questão do trauma em específico, vimos boa parte do nosso encéfalo, ou do nosso cérebro, tá bom? Vimos boa parte dele. Então é importante que vocês conheçam, ou vocês saibam, na verdade, que existem inúmeras áreas cerebrais, conforme tem essas marcações, esses números aqui. Cada parte, cada área do nosso cérebro, como eu falei, ela corresponde a uma função. Tá? Tem a função da visão, tem a função da fala, tem a função da respiração, tem a função do controle motor, tem a função do raciocínio, tem a função da memória, entre outras. Às vezes existem duas partes que vão trabalhar unidas para que possa realizar uma determinada função. Por exemplo, a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca e a área de Wernicke são áreas responsáveis pela questão da nossa fala. Uma questão motora e a outra é propriamente dita pela emissão dos sons, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu gostaria de pegar para vocês principalmente a área 14, que é a área do cerebelo, onde está a questão da funcionalidade motora, do equilíbrio, da postura, do ato de andar. Tudo isso envolve o nosso cerebelo. Quando você faz uso de qualquer substância, ela vai para a corrente sanguínea. Ao chegar na corrente sanguínea, ela vai se distribuir por todo o nosso corpo, chegando ao nosso sistema nervoso central. Chegando lá, ela vai começar a ocasionar alterações. Então, descendo aqui para a área 14, que é a do cerebelo, ela pode ocasionar alterações motoras, como a questão do desequilíbrio, a questão de incoordenação motora, a questão da falta de força, entre outras alterações. Além disso, chegando na área 4 e na área 11, que justamente a área 4 é a área de Broca e a área 11 é a área de Wernicke, que são áreas responsáveis aqui pela questão da nossa fala. Uma é a área mais motora, que é a área de Wernicke, e a outra é a área mais expressiva, que é a fala, tá bom? A emissão dos sons, é a fala propriamente dita. Se essas áreas estiverem também lesionadas, o paciente ele nem consegue falar. Existem até, deixa eu aproveitar esse momento, os pacientes que sofrem de AVC, por exemplo. Se o AVC ele pega a área de Broca, o paciente ele não consegue falar, ele não consegue emitir aquelas palavras. Só que ou seja, a área de Wernicke, a área motora tá ok, mas a área da fala ele não consegue falar, tá bom? Além disso, pessoal, existem outras falas que sejam falas de outras áreas, que são áreas de entendimento, ok? Então vamos lá, vamos adiantar. Já dei uma explicação bem plana, bem superficial, para que vocês possam entender que o nosso cérebro ele é dividido em áreas e cada uma dessas regiões possui uma determinada função em nosso corpo, e quando a substância, essas substâncias ingeridas afetam o nosso sistema nervoso central, ele afeta o nosso cérebro por completo, tá bom? Principalmente quando estão em altas doses. Agora vamos fazer um zoom para dentro do nosso cérebro para que possamos atingir os neurônios. Isso mesmo, pessoal. O nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele é formado por bilhões de neurônios. Exatamente, bilhões de neurônios, pessoal. Isso é importante que compreendamos também para que possamos compreender a vida, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos aprofundar aqui a parte dos nossos neurônios. Existem alguns tipos de neurônios em nosso corpo, tá? Por exemplo, são os neurônios unipolar, que são esses aqui, o bipolar, 2 polos. E o aqui, ó, esse aqui é o pseudo-unipolar. E o multipolar, que é esse aqui, e é exatamente esse que iremos tratar mais especificamente ao longo aqui da nossa aula, tá
tá bom? Então agora, pessoal, vamos analisar aqui os nossos neurônios, tá bom? Vocês não vão precisar ser experts, passar por uma faculdade ou uma universidade para entender isso, porque eu vou explicar de uma maneira extremamente simples, tá bom? Para que vocês possam entender exatamente o que é esse tal de neurônios. O nosso encéfalo, o nosso cérebro é formado por bilhões desses neurôniozinhos, como eu falei para você. Existem essas ligações aqui, ó, no final aqui, na cauda final aqui do neurônio, ele liga a outro neurônio e sucessivamente. Para quê? Para que os impulsos, para que as informações sejam transmitidas e chegue a realizar o que você deseja. Por exemplo, levantar a mão. Se você quer levantar sua mão, você vai necessitar de todo esse trajeto aqui até chegar no seu músculo, para que o músculo realize esse movimento de levantar sua mão, de abrir e fechar sua mão, de fazer qualquer movimento que você está fazendo nesse momento, tá bem? Então, essa é um pouco da nossa estrutura, das nossas ligações dos nossos neurônios. Passando por isso, eu gostaria de vou pegar um neurônio. Imagine aqui, ó, peguei um daqueles neurônios que estão ligados entre si e coloquei aqui na imagem para que vocês possam observar. Agora vamos analisar a composição desses neurônios e vai ser importante para algumas patologias, tá bom? Vamos lá. O nosso neurônio ele possui o corpo celular, que é essa parte redonda aqui, possui um núcleo, possui as mitocôndrias, possui os dendritos, tá ok? E possui aqui o axônio, que também é a caudinha aqui, ó, o axônio. No final desses axônios existem as terminações, chamadas assim, essas ramificações, como se fossem assim, dedos, chamadas de terminações do axônio. E nessas terminações existe a ponta, que é chamada de sinapse. Além de tudo isso, pessoal, existe também a bainha de mielina, o nódulo de Ranvier e as células de Schwann. O que são esses negócios? A bainha de mielina é como se fosse a capa de um fio. Deixa eu pegar aqui. Aqui, tá, um fio, digamos, aqui esse fio. Digamos que essa parte aqui do fio seja essa parte aqui, ó, o corpo do neurônio, tá bom, pessoal? E o fio é o nosso neurônio, o nosso axônio, tá bom? A ramificação. Você concorda comigo que abaixo dessa parte branca aqui existem fios? Então, pessoal, é exatamente a bainha de mielina. Essa parte branca é a bainha de mielina. É a bainha de mielina aí do nosso neurônio, do nosso axônio, tá bom? Isso é chamado de bainha de mielina. Espero que tenha agora ficado um pouco mais claro para vocês. O que é esse nódulo de Ranvier? O nódulo de Ranvier é o corte que existe entre uma bainha de mielina e outra, ou seja, é um espaço. Aqui é um espaço, uma bainha de mielina. Um espaço, outra bainha de mielina. Um espaço, outra bainha de mielina. É chamada de nódulo de Ranvier porque foi descoberto por Ranvier, tá bom? E a célula de Schwann no sistema nervoso periférico e por oligodendrócitos no sistema nervoso central. Existe essa pequena diferenciaçãozinha, tá bom? Célula de Schwann e oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina, tá ok, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui para que possamos compreender agora a questão da sinapse. Pessoal, nessa região aqui, essa região é chamada de fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? É um espaço entre uma sinapse e outra. A sinapse você já viu o que é. É uma sinapse e outra. Onde a liberação dos neurotransmissores, como por exemplo a adrenalina, o glutamato e o ácido aminobutírico. O ácido aminobutírico é o GABA. O GABA ele é o principal inibidor, o principal neurotransmissor inibidor do nosso sistema nervoso central. O GABA ele pode ser dividido em GABA alfa e GABA beta. O GABA alfa ele é atingido mais pelo etanol, ou seja, quando ele é atingido, mais inibição ele vai liberar para o nosso organismo, mais comandos inibitórios ele vai liberar para o nosso organismo. Com isso, passando um pouco aqui a imagem, vocês podem ver que aqui, vamos exemplificar isso. Aqui no final, chegou todas essas informações, vai chegar para o músculo, a questão da inibição. No final aqui, ó, na ramificação do neurônio motor, ele chegando na miofibrila, nas fibras musculares, na verdade, ele chegando nas fibras musculares vai mandar um movimento de relaxamento, ou seja, para as musculaturas ficarem totalmente relaxadas e às vezes chega a um ponto de sedação, que você encontra outras pessoas que fazem excesso de bebida alcoólica dormindo, ou seja, estão totalmente relaxadas. É tanto que se você tentar acordar essas pessoas, elas não acordam de jeito nenhum. Entendeu? Justamente pelo alto nível de neurotransmissor, alto nível de GABA alfa liberado no organismo, ou seja, a inibição está muito elevada naquele paciente. Além disso, vocês já ouviram falar em coma alcoólico? Pois bem, pessoal, todas essas alterações aí envolvem também o coma alcoólico.
tanto a nível neurológico como a nível dos músculos mesmo, devido a essas liberações desses neurotransmissores, tá bom? Importante saber que ele fez uso de outras substâncias que são excitatórias, como por exemplo o MD e a cafeína, que vai fazer com que haja uma elevação do nível de alerta. É tanto que essas substâncias muitas vezes podem ser encontradas aí em utilização nas estradas. Aquelas pessoas que precisam passar horas dirigindo fazem uso de algumas dessas substâncias excitadoras para quê? Para que possam se manter em estado de alerta. Mas quando esse efeito passa, apaga totalmente e ocasiona o que vocês veem por aí, os acidentes de trânsito, tá bom? E tudo isso que vocês podem ver é a nível neurológico. Então, pessoal, ele fazendo esse uso dessas três substâncias, na verdade, duas que foram excitadoras e uma depressora ou uma inibidora. Com isso, o organismo fica totalmente ali, ó, sem saber como reagir. Ou seja, eu vou inibir ou eu vou excitar? O que eu vou fazer? Com isso, podendo levar a outras alterações, como ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem, também está falando com outras pessoas ali que não estão naquele momento. Além disso, ele pode ter, quando olhou para baixo, na tentativa de descer para outro apartamento, ele pode ter achado que estava próximo, bem perto dele. Ou seja, na hora que ele se segurou, pensou que tinha força suficiente, mas não pensou que tinha acontecido tudo isso. Ou seja, a inibição muscular, a sedação, onde ele pode perder as forças e cair. Vocês viram essa imagem aí no início da nossa aula aqui, não é verdade? Então o que vocês viram? Vocês viram um cavalo? Então, pessoal, é importante sempre termos duas visões das coisas para não fazermos julgamentos precipitados. Às vezes temos apenas uma visão, focado em uma única coisa e fazemos julgamentos sem ouvir outras situações, para que possamos entender a situação por completo e podermos dar as nossas opiniões. Então, algumas pessoas veem a face de um cavalo, a cara de um cavalo, o rosto de um cavalo, e outras pessoas veem um sapo. É importante que vocês vejam agora, olha, eu posso ver o rosto de um cavalo ou um sapo. Aí vocês podem tirar as conclusões de vocês, analisando mais um pouco a imagem, através aqui, digamos, vi um sapo, então aqui abaixo do sapo é o rio e ele está sobre uma vegetação, e ao lado é a areia e outras vegetações. Tá bom? E aqui também o cavalo ele pode estar, esse aqui pode ser a parede do celeiro do cavalo, e aqui pode ser a questão de uma grama, de uma vegetação na horizontal. Tudo isso aí vai depender do ponto de vista de cada um de nós. Está certo ou está errado? Não temos como dizer, pois cada um tem uma visão diferente. Mas é importante que saibamos que precisamos saber do todo para compreender a situação. Tá bom, pessoal? Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!